Pronto. Ok. Bom, então, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Em especial, obrigada pela Adriana estar aqui, eu ter aceitado o nosso convite, participar do nosso seminário. Hoje, dia 12 de maio, como a gente já tinha lembrado aqui, né? Hoje é o Dia Internacional das Mulheres Matemáticas e é um grande prazer receber a Adriana aqui. Adriana, que fez graduação e mestrado na Colômbia. O mestrado dela foi na Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá, e fez doutorado na Unicamp, sob orientação da professora Desislava, e atualmente tem a posição de pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, com a Cassava Schneider, né, que e está trabalhando agora com um assunto que eu acho muito interessante, que são os quadrados latinos, e hoje ela fala para a gente sobre o The Correct Number of Some Latin Squares. Então, Adriana, fica à vontade e muito obrigada pela sua presença aqui no nosso seminário. Obrigada. Estou compartilhando a minha tela, está saindo para vocês, né? Sim. Tá bom. Então, vou compartilhar de tela cheia e não vou conseguir ver vocês. Qualquer coisa podem falar, tá bom? Então, como a Dilene falou, eu vou falar de chromatic number dos latinos quadrados, o número cromático dos latinos quadrados. Na verdade, a minha palestra vai ser um pouco uma introdução. Quais são os quadrados latinos, qual é a relação que tem com algumas estruturas algébricas, e vamos falar e definir o que é o número cromático e alguns resultados existentes. Mas ao final da palestra, vou apresentar alguns dos problemas com os quais estamos trabalhando com o Java. Eu gostaria de ressaltar que é uma palestra, vamos dizer, que levamos pouco tempo, meu pós-doutorado começou ainda este ano, mas estamos tentando ir, acho que podemos ir em uma boa direção, tá bom? Antes de começar, de novo, eu fiz essa imagem para vocês, para comemorar a todas as mulheres na matemática, especialmente a Dilene, que é uma pessoa que eu admiro muito, como matemática e como mulher, e a todas as mulheres que estão presentes no seminário, tá bom? E agora, eu gostaria de começar com um exemplo que pretende nos motivar a qual vai ser a definição dos quadrados latinos e quais são as principais linhas de pesquisa no assunto, no tema dos quadrados latinos. E é o problema dos 36 oficiais que foi proposto por Euler em 1776. No problema, basicamente, vamos ter 36 oficiais do exército e eles vão estar divididos em 6 hierarquias: soldado, sargento, coronel, capitão, sei lá, que completar as 6. E eles vão pertencer a 6 distintos regimentos: artilharia, infantaria, sei lá, todos os 6 que vão estar. E o problema consiste em distribuir esses 36 oficiais que nós temos em uma configuração, em uma tabela de tamanho 6 por 6, com duas condições. Quando nós vamos fazer essa distribuição por linha, não vamos poder repetir nem hierarquia, nem regimento. E vai acontecer o mesmo quando nós vamos distribuir por coluna, ou seja, numa linha só não vamos poder ter 2 soldados, 2 coronéis, não vamos poder ter 2 artilheiros, 2 infanterias, tá bom? E acontece o mesmo por coluna. Se esse problema tivesse solução, teria uma configuração deste tipo. A configuração que vocês olham do lado esquerdo seria um arranjo, uma tabela de tamanho 6 por 6, na qual em cada entrada nós vamos ter 2 símbolos. Uma letra do alfabeto grego, que vai estar associada à hierarquia do militar, e uma letra do alfabeto latino, que vai estar associada ao regimento ao qual vai pertencer. Tá bom? Essa configuração foi a primeira que deu origem aos quadrados latinos e, na verdade, ela é conhecida como um quadrado greco-latino. Greco-latino em relação ao que estamos usando símbolos gregos e símbolos latinos. Ou, ainda mais, nós podemos pensar na possível solução desse problema como a justaposição de duas tabelas, como as que vocês podem olhar aqui do lado direito. Uma na qual vamos a dispor todos os símbolos do alfabeto grego e na outra na qual vamos a dispor todos os símbolos do alfabeto latino.
lembrando as condições que estavam gerando esse problema. Nós não podemos repetir em linha nem em coluna símbolo, tá bom? Então, intuitivamente, um quadrado latino é isso. Um arranjo tabular, com essa condição, não vai repetir símbolo em linha ou coluna. Como definimos formalmente, tá bom? Vamos considerar n um número inteiro positivo. Na verdade, esse n deveria ter a condição que é maior ou igual a 2. E vamos considerar aqui cochete de n, o conjunto dos números desde 0 até n menos 1. Um quadrado latino de ordem n vai ser um arranjo de tamanho n por n, no qual cada linha e cada coluna vai ser uma permutação de um conjunto de n símbolos, os quais podemos indexar por esse cochete de n. Aqui, nesse exemplo, vocês podem olhar um quadrado latino de ordem 3. Dentro dos possíveis conjuntos ou configurações e entradas dos quadrados latinos, vamos a destacar 4. O primeiro deles vai ser uma parcial transversal. Uma parcial transversal não vai ser outra coisa que um conjunto de entradas de um quadrado latino, tal que cada linha pode aparecer no máximo uma vez, cada coluna pode aparecer no máximo uma vez, e também não vou poder repetir símbolo. Aqui na tabela vocês podem olhar um quadrado latino de ordem 9 como uma parcial transversal de ordem ou de tamanho 7, que são essas entradas que vocês podem olhar aqui em cor roxa. Se vocês reparam, não estamos repetindo símbolo, não estamos repetindo linha e também não estamos repetindo coluna. Bom? Vamos dizer que uma parcial transversal é maximal se ela não pode ser estendida a uma parcial transversal com um comprimento maior. Lemos o que acontece aqui no exemplo. Temos a mesma transversal do anterior slide, que era de comprimento 7. Se eu quero estender ela a uma parcial transversal maior, pela regra das linhas, eu só poderia considerar termos aqui nessas duas linhas que estou destacando para vocês em azul. E pela regra das colunas, teria que ser aqui, tá bom? Nessas colunas que estou tentando aqui mostrar para vocês com o cursor. Mas aí vem a terceira regra. Você não pode repetir símbolo. Então, esse 7, que era uma das minhas noções, não posso considerar ela, porque, olha, já estava aqui. O 4, também não posso considerar ela, porque já estava aqui. O 8, já estava aqui. E o 5 já estava aqui. Então, essa parcial maximal que nós tínhamos em cor roxa era maximal. Não podia estender ela a uma de maior comprimento. Os outros dois conjuntos de interesse vão ser as transversais e as quase transversais. Vamos supor que nós temos um quadrado latino de ordem n. Se eu tenho uma parcial transversal de ordem n, nós vamos a falar de transversal simplesmente. E se nós temos uma parcial transversal de ordem n menos 1, nós vamos a ter uma quase transversal. Bom, lemos aqui nosso exemplo, temos um quadrado latino de ordem 6, em cor roxa está aparecendo para vocês uma quase transversal, que é uma parcial transversal de ordem 5 neste caso. Bom, aqui outros termos mais importantes que vai determinar uma das linhas de trabalho na pesquisa dos quadrados latinos. É a definição de ortogonal média, de pares ortogonais. Nós, quando vamos a dizer que temos um par de quadrados que são pares ortogonais. Se temos dois quadrados latinos que têm a mesma ordem, como aqui, olhem, por exemplo, temos um quadrado latino em cor azul, outro quadrado latino em cor vermelho, e quando nós fazemos a justaposição dessas duas tabelas, desses dois quadrados latinos, a nova tabela que nós obtemos vai ter a seguinte condição: cada par de símbolos que está aparecendo não se repite em nenhuma outra entrada. Nesse caso, você pode falar de pares ortogonais, tá bom? E, como já disse, ela vai determinar uma das principais linhas de pesquisa. Quando você vai trabalhar com quadrados latinos, pode trabalhar elas mediante o foco, a visão da combinatória. Também pode fazer
com o foco de ortogonalidade, que seguindo um pouco a existência, as condições para assegurar existência de par ortogonal, ou pode estudar de acordo com a relação de algumas estruturas algébricas, que é um pouco o foco que estamos tentando fazer com Java, que daqui a pouco vou mostrar, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês reparem, a palestra começou falando um pouco do problema dos 36 oficiais de Euler. Eu falava, tá bom, a gente poderia considerar o problema ou sua possível solução como a justaposição de duas tabelas. Vamos voltar um pouquinho aqui. Nessas tabelas, uma com as letras do alfabeto grego, a outra com as letras do alfabeto latino. E quando você tinha que juntar elas, tinha que justapor elas, não podia repetir o par de símbolos. Então, o que estamos falando? O que quer dizer isso? Que se o problema de Euler tivesse solução, seria porque um quadrado latino de ordem 6 possui um par ortogonal, tá bom? Então, entendendo o problema, agora, desde essa visão da ortogonalidade, desde essa visão dos mols, que vai ser o conjunto de todos os latinos los quadrados latinos que são mutuamente ortogonais, nós podemos transferir esse problema, essa linguagem. Achar alguma solução do problema dos 36 oficiais seria equivalente a comprovar a existência de um par de quadrados latinos ortogonais de ordem 6. O que acontece com esse problema? Euler tentou dar alguma solução, alguma possível resposta. Ele percebeu que talvez não ia dar para resolver, mas ele não conseguiu mostrar a impossibilidade da solução do seu problema. No entanto, ele conseguiu provar que se nós temos um quadrado latino de ordem n, com n que não é congruo com 2 módulo 4, nós conseguimos construir um par ortogonal desse quadrado latino. Ainda mais, ele conjeturou que essa condição, na verdade, era necessária e suficiente para garantir a existência de um par ortogonal de ordem n. O problema ficou quieto em um monte de anos, mas foi até 1900 quando Tahi conseguiu mostrar de uma maneira formal a impossibilidade da solução do problema de Euler, tal como Euler tinha predito. Achava que não ia ter solução e chegou Terry em 1900 a provar que realmente não tinha solução. Aí, durante os próximos anos, muitas pessoas, meio que o trabalho de Terry ficou reforçando a ideia que a conjectura de Euler era válida. E a linha de trabalho nos quadrados latinos, durante 50 anos aproximadamente, foi nessa direção, tentar provar a conjectura de Euler. Mas, em 1959, de maneira independente, eles dois, Boyce e esse outro cara, e Parker, conseguiram construir alguns contraexemplos da conjectura de Euler. Esses contraexemplos são bem relevantes na teoria clássica de quadrados latinos e são conhecidos como os Euler's spoilers. Bom? E depois que eles publicaram os artigos com os contraexemplos, falaram, beleza, vamos trabalhar juntos. E juntos, em um único artigo, eles conseguiram mostrar o seguinte resultado, que vai ser bem forte. Que sempre que n for distinto de 2 e de 6, vamos conseguir construir pares de quadrados latinos ortogonais. Bom? Um dos resultados mais importantes em relação à existência ou não de pares ortogonais é que se eu tenho um quadrado latino e ele possui um par ortogonal, eu vou conseguir decompor esse quadrado latino em transversais. E a recíproca também é válida. Quero que vocês olhem aqui esse exemplo. Temos um quadrado latino de ordem 4, que conseguimos decompor em 4 transversais, tá bom? De novo, as transversais estão indicadas em cor roxa para vocês. Tá bom? Se vocês olham, todas as entradas estão totalmente decompostas em termos dessas transversais. Aqui eu queria fazer um pequeno comentário, porque temos que ter cuidado. O fato de um quadrado latino possuir uma transversal
não necessariamente vai garantir que ele seja decomposto em transversais. Olhemos aqui o exemplo. Temos um quadrado latino de ordem 6, e olhem aqui em cor roxo, estão aparecendo um conjunto de entradas que estão determinando uma transversal, ou seja, ele possui uma transversal. No entanto, nós sabemos que ele não pode ser decomposto em transversais, porque nós sabemos que ele não possui um par ortogonal, porque Terry mostrou isso em 1900, tá bom? E aí, você pode pensar, beleza, eu já entendi. Tenho meu quadrado latino de ordem 6, ele possui uma transversal, mas eu não vou poder decompor ele em transversais. Mas talvez eu possa gerar a seguinte decomposição. Eu posso decompor ele em uma transversal e algumas, não sabemos quantas, quase transversais, ou posso decompor ele em parciais transversais, tá bom? E aí vem algumas perguntas. Então, como poder decompor em geral quadrados latinos em termos de parciais transversais ou em termos de quase transversais? Deveria existir alguma condição que garantisse, que nos permita garantir quando vai existir uma transversal, quando vai existir uma quase transversal, ou se que isso acontece para qualquer quadrado latino. Qualquer quadrado latino vai ter transversal ou não. Qualquer quadrado latino vai ter quase transversal ou não. Nessa direção, temos algumas conjecturas. A primeira e uma das mais importantes é a conjectura de Heiser, de 1967. Ele conjecturou que todo quadrado latino de ordem impar vai possuir uma transversal. Ainda mais, ele conjecturou uma coisa mais forte. Ele conjecturou, nesse mesmo artigo, que o número total de transversais em um quadrado latino de ordem n vai ser congruo, vai ser um número congruo com n módulo 2. Temos outra conjectura, ela meio que é atribuída, não está claro a data exata na qual surgiu, que é a conjectura de Brody. E a conjectura de Brody nos fala que todo quadrado latino possui uma quase transversal. Agora, voltemos ao problema que estava aqui. Temos um quadrado latino e queremos decompor eles em termos de parciais transversais, tá bom? Ficar trabalhando com possíveis configurações da tabela te daria para fazer em alguns casos, quando o quadrado latino for de uma ordem pequena, de uma ordem baixa, mas se fosse de uma ordem maior, pode dar trabalho. Talvez não seja o melhor caminho, o melhor foco ficar trabalhando simplesmente com a configuração de tabela ou de arranjo que tem um quadrado latino. E aí surgiu na década de 50 uma visão. O primeiro que fez isso foi Boyce, e ele falou, beleza, vamos tentar passar da nossa tabela a um grafo. E vamos tentar usar algumas ferramentas e alguns métodos que são conhecidos na teoria de grafos para trazer resultados aqui, a nossa teoria de quadrados latinos. Tá bom? Como vamos construir um grafo? Lembremos, quadrado latino, tínhamos nossa tabela, ou seja que cada entrada do quadrado latino ia estar determinada por três coisas. A linha na qual estava essa entrada, a sua coluna e o símbolo que ele estava representando. Então, nós poderíamos entender cada entrada no quadrado latino como uma tripla desse tipo. Aqui, linha, coluna e símbolo que está usando, tá bom? E essa tripla vai representar cada um dos vértices do nosso grafo associado. Ou seja, se estamos em um quadrado latino de ordem n, nós vamos ter um grafo associado com n quadrado vértices, tá bom? Como vamos construir as arestas? Nós vamos ter que existe aresta entre dois vértices se é satisfeita qualquer uma das seguintes três condições. Que os dois termos estén na mesma linha, que estén na mesma coluna ou que tenham o mesmo símbolo. Bom, vemos aqui um exemplo de uma ordem baixa. Temos um quadrado latino de ordem 3.
temos ordem 3, vamos ter 9 entradas e um total de 9 vértices. Quero que reparemos, por exemplo, aqui na primeira linha. Na primeira linha temos 0, 1 e 2. Essas 3 entradas estariam representadas por esses 3 vértices que estão aqui na parte superior do grafo. Como eles estão na mesma linha, esses 3 vértices têm que estar ligados, tem que ter uma arista munindo eles, tá bom? Que essa parte aqui, esse clique de ordem 3 que teríamos aí. Agora, esses da primeira coluna seriam representados por esses 3 que estão acá, portanto, tem que existir uma arista ligando eles, fazendo outro clique. E olhemos, por exemplo, esse 0 que nós temos aqui, tem o mesmo símbolo desse 0 que temos aqui na segunda linha e desse 0 que temos aqui na terceira linha. Pela regra que vai existir arestas, se tem o mesmo símbolo, eles têm que estar ligados. E são esse aqui, essa aresta, esse cara e esse cara aqui, tá bom? Então, vamos olhar. Se nós temos quadrados latinos de ordem 3, nós temos nosso grafo, e nosso grafo vai ter grau 6, tá bom? Dos 2 caras que está ligando por linha, por coluna, e dos outros 2 caras por símbolo. Em geral, se nós temos um quadrado latino de ordem n, nosso grafo associado vai ser de tamanho 3n-1. Tá? E qual vai ser a relação que vai ter as transversais, as quase transversais, as parciais transversais em geral, com a estrutura do grafo? Tá? Se nós olhamos aqui, estamos no mesmo exemplo, o grafo o quadrino latino de ordem 3. Em vermelho, estou destacando uma transversal neste caso, tá bom? E essas entradas que estão em vermelho correspondem aqui aos vértices que estão em vermelho nesse grafo. Se vocês olharem, essa transversal gerou aqui um conjunto independente. Se fosse uma parcial transversal, de novo, geraria aqui um conjunto independente de vértices. Lembrando que falamos de conjunto independente na teoria de grafos quando não existe uma aresta entre eles, tá bom? E fiquemos olhando no nosso grafo. Uma das principais linhas de estudo na teoria de grafos é a teoria de coloração. Nós podemos associar o número cromático de um grafo, mas aí devemos ter cuidado porque existem distintos tipos de colorações na teoria de grafos. Nós vamos a trabalhar com a mais básica, que é simplesmente colorir os vértices. E vamos dizer que 2 vértices não podem ter a mesma cor se existe uma aresta entre eles. Por exemplo, esse vértice aqui da esquina superior não poderia ter a mesma cor desse vértice em vermelho porque tem uma arista ligando eles. Eu falo de tipo de coloração mais básica porque não vou mexer com aresta, não vou mexer com conjuntos de coloração de cada vértice, que são, por exemplo, as colorações ABTC, não vou mexer com as somas, que é outro tipo de coloração. A mais simples, só vou trabalhar com os vértices. Agora, como essa transversal gerou um conjunto independente de vértices, eu teria aqui que esses vértices poderiam ter a mesma cor, poderiam ter a cor 1, ou a cor vermelho, como está destacado aqui. E nos grafos, na teoria de coloração, nós temos um número cromático. Que é o número cromático quando estamos colorindo vértices só? É o mínimo número, ou o mínimo número total, a mínima quantidade de cores que você precisa para colorir todos os vértices do seu grafo. Com essa condição, vértices adjacentes não podem ter a mesma cor. O que acontece? Assim como cada parcial transversal gera um conjunto independente, cada conjunto independente no grafo pode ser associado a uma parcial transversal. Ou seja, o número cromático do grafo vai corresponder ao mínimo número de parciais transversais que eu preciso para decompor o meu quadrado latino. Então, faz sentido definir o número cromático do quadrado latino. E vai conseguir com isso, com o número cromático do grafo associado a ele. E vamos usar aqui esse símbolo um pouco para trazer essa herança, essa tradição da teoria de grafos para representar o número cromático. Bom? Agora, pensemos em estabelecer algumas cotas para o número cromático de um quadrado latino.
A cota inferior, essa daqui, ela é bem simples de estabelecer. Por quê? O maior comprimento que pode ter uma parcial transversal é quando ela em si é uma transversal, ou seja, o maior comprimento é N. Bom? E nós temos que nosso quadrado latino tem um total de quantas entradas? N quadrado entradas. Tá bom? Tá. Se você tem o maior tamanho, que pode ter uma parcial transversal de tamanho N, e precisa atingir N quadrado entradas, você tem que o número cromático tem que ser maior ou igual a N. Precisa de, no mínimo, N transversais. Bom? E para estabelecer aqui uma cota superior, usamos um resultado clássico, a teoria de grafos, que é o teorema de Brooks. O teorema de Brooks fala que se nós temos um grafo conexo não orientado de grado delta, como no nosso caso, olhem, por exemplo, aqui, grafo conexo não orientado de grado delta, então o número cromático tem que ser menor ou igual a delta. Quem está fazendo as vezes de delta, o grau do nosso grafo associado, que era 3n menos 1, ou seja, 3n menos 3, tá bom? E temos essa cota. A cota foi tida bem no começo de dar esse pulo de trabalhar de quadrado latino a trabalhar com seu grafo associado. Mas realmente, se vocês reparam, não é uma cota boa, não é uma cota que esteja perto do valor mínimo como tal. E alguns exemplos bem simples de ordem baixo, dá para verificar que realmente não é uma cota boa, tá bom? Aí começaram a aparecer algumas conjecturas, alguns resultados para melhorar essa cota superior, tá bom? E a mais conhecida delas, porque realmente fica reunindo muitas delas, é a conjectura de Cavenagh, que apareceu formalmente no 2015. O que fala a conjectura de Cavenagh? Que se nós temos um quadrado latino de ordem n, então seu número cromático vai ser menor ou igual que n mais 1, se a ordem, se n é impar, e vai ser menor ou igual que n mais 2 se n é par. Um fato importante que realmente dá para demonstrar, não é difícil, não é complexo, que não existem quadrados latinos cujo número cromático seja n mais 1. Então, só ficaria provar duas opções, né? O número cromático vai ser n ou vai ser n mais 2. Bom? Agora, eu falei para vocês, tentando vender meu peixe, que realmente existem distintos tipos de linhas de pesquisa em quadrados latinos, que aquele no qual estamos interessados, Chava e eu, era pegar um pouco a visão algébrica. O que tem que ver isso com algumas estruturas. Em particular, nós estamos interessados em fazer uma comparação entre certa estrutura dos quadrados latinos e a estrutura dos grupos, tá bom? De onde vai ficar aparecendo isso? Se nós reparamos na definição de quadrado latino, nós podemos pensar automaticamente que podia ser a tabela de multiplicação, a tabela de Cayley de alguma estrutura, como por exemplo, os grupos, tá bom? Então vai fazer sentido falar do número cromático de um grupo. O que vai ser o número cromático de um grupo? O número cromático de um grupo não é outra coisa que o número cromático do quadrado latino que nós obtemos com sua tabela de Cayley, de novo, é evidente que estamos falando no contexto de grupos finitos, e não é outra coisa que, como já falamos, o número cromático do grafo associado. Tá bom? Num abuso da linguagem, nós vamos usar assim, esse símbolo para denotar o número cromático do grupo G. Aqui eu trouxe um exemplo simples, com um pouco de paciência, dá para construir uma coloração de um grupo em específico. Nesse caso, estou mostrando para vocês uma coloração de 12 cores do grupo de hidrado D5, tá bom? A ordem desse grupo é 10, ou seja, que o número cromático é menor ou igual que 12, ou seja, satisfaz a conjectura de Cavenagh, né, que falava que se a ordem do quadrado latino é par, seu número cromático iria ser menor ou igual que sua ordem mais 2, tá bom?
E você pode dizer, beleza, os grafos são bonitinhos, tá bem geométrica a ideia, mas qual é a substância? O importante é aí. Porque, como eu já disse, com paciência você pode até ficar colorindo uma certa tabela, mas nós não estamos interessados em obter a coloração de um grupo em específico. Nós estamos interessados em obter algum algoritmo que permita colorir todos os grupos de uma certa família ou de uma certa classe de grupos. Ainda mais nós gostaríamos de estabelecer alguma fórmula específica para o número cromático dessa família e o mais interessante do assunto, do negócio, ver como esse número cromático e como esse algoritmo para achar ele vai estar associado às estruturas, propriedades intrínsecas do grupo. Nessa direção existem alguns resultados. Tá? Então, o primeiro deles vai estar relacionado com a propriedade de possuir ou não uma aplicação completa. Vamos a dizer que uma aplicação completa de um grupo G é uma aplicação objetiva do grupo nele mesmo, tal que, quando nós construímos essa aplicação, somente delimitada com si, o nome dela é ortomorfismo, se não me engano, se essa aplicação também vai ser uma bijecção, tá bom? No caso que isso aconteça, nós dizemos que o grupo possui uma aplicação completa. E nós vamos a dizer que um grupo é admissível se ele possui aplicações completas. Qual é a relação desse tipo de grupos, os admissíveis, com o que nós estamos trabalhando? Que o quadrado latino, gerado, tido por a tabela de Calais desse grupo, vai possuir ortogonalmente, vai possuir um par ortogonal se somente se nosso grupo vai ser admissível. Tá? Em 1947, Pech provou que todo grupo de ordem impar é admissível e que aplicações completas do grupo vão equivaler a transversais na tabela de Calais do grupo, considerando ela como quadrado latino. Então, olhem o importante, o legal dessa última parte, porque nós sabemos a cara da aplicação, sim, que nós associamos a aplicação completa. Então, meio que poderíamos obter as transversais a partir de multiplicar por um inteiro, tá bom? Então, estaríamos caracterizando, digamos, que algebricamente o rosto, a cara que vão ter as transversais no nosso quadrado latino, tá bom? Depois, no 53, Hall e Pech provaram que todo grupo finito com dois subgrupos de estilo não trivial cíclico não é admissível. E eles fizeram essa importante conjectura. Todo grupo finito com dois subgrupos de estilo trivial ou não cíclico é admissível. Bom? Nós vamos a considerar aqui, acho que esqueci de escrever um slide disso, mas nós vamos a dizer que um grupo que satisfaz essa condição, ele vai ser chamado um HP grupo. De novo, que está anotando o SIL2 é a classe do subgrupo de SIL, tá bom? Aí a conjectura ficou aberta um tempo até que chegou o ano dos 2000, e no 2009, Bray, Evan e Wilcox conseguiram ter o seguinte resultado. Se nós temos um grupo finito de ordem n, as seguintes condições vão ser equivalentes. Na verdade, vamos focar no 1, 3 e 4, porque a gente já sabe que não podemos ter igualdade na condição 2, que já é um resultado que eu falei para vocês. Não existe quadrado latino com número cromático n mais 1. Mas eu deixei a condição para respeitar a forma em que eles escreveram no seu teorema, tá bom? Então, que o número cromático de um grupo seja n é equivalente a que sua tabela de Calais, considerando ela como quadrado latino, possui uma transversal e vai ser equivalente a que os dois grupos de silo seja trivial, ou seja, não cíclico. Bom? E aqui vem um dos resultados mais importantes nessa direção de caracterizar o número cromático de certas famílias de grupos, de certas classes ou categorias de grupos. Mais ou menos no 2015, Godin e esse cara aqui, desculpa, não sei a pronúncia certa do nome,
mais ou menos no 2015, 2016, eles publicaram um artigo onde eles conseguiram achar o número cromático dos grupos de ordem menor ou igual a 8. Bom? Depois, eles conseguiram, na tese do autor aqui do meio, estender esse método, esse algoritmo que eles fixaram para esses grupos de ordem menor ou igual a 8, ao seguinte resultado. Nós temos que se G é um grupo abeliano de ordem N, então o número cromático, o EN, quando dois grupos de estilo é trivial ou não cíclico, o N mais 2, ou é igual a N mais 2, no outro caso. Bom? Eu trouxe um esquema de demonstração, não vou dar todos os detalhes, e realmente a ideia é de mostrar o esquema dessa demonstração para vocês, para mostrar como trabalhamos um pouco, pulando entre áreas. Vamos trabalhar uma parte com alguns resultados clássicos de álgebra, depois vamos dar uma puladinha para a teoria de grafos, vamos associar estruturas com alguns grafos que são conhecidos, e depois temos que trazer de novo o problema à álgebra, tá bom? Para configurar a solução. Primeiro, reparemos que o primeiro caso já está feito. Por quê? Vamos aqui. O número cromático é N, se os dois grupos de estilo é trivial ou não cíclico. Realmente, é aqui a equivalência entre a condição 1 e a condição 4, que já tinham provado no 2009 Evans e Ellis, tá bom? Então, realmente, a parte forte da demonstração do artigo deles e da tese do cara no 2019 é provar esse teorema aqui. Se G é um grupo abeliano de ordem N e os dois grupos de estilo do grupo é cíclico e não trivial, então o número cromático vai ser menor ou igual a N mais 2, tá bom? Na verdade, a gente prova que é igual a N mais 2, tá bom? Pode ser N mais 1, porque ficaria aqui, tá bom? E sabemos que é outro caso. A demonstração em si, o esquema da demonstração, como vai trabalhar. Se os dois grupos de estilo é não trivial, isso significa que nosso grupo tem uma ordem que é múltiplo de 2, ou seja, é par, e, portanto, nós vamos definir essa constante Q como n meios. E vamos considerar n maior ou igual a 4. Por quê? Só um minuto que acho que travou. Deixa eu pegar o lápis. Vamos considerar o de ordem 2, que seriam os inteiros módulo 2, né? Na adição. Seria uma configuração desse tipo, né? Aí nós sabemos que vamos ter 4 vértices. 4 vértices. Nós sabemos que esses dois caras aqui vão ter aresta, igual aos outros dois da linha inferior. Aqui vamos ter aresta por essa coluna, a coluna da direita. E agora o arranjo tem o mesmo símbolo, a regra tem o mesmo símbolo, tem que ter aresta e esses dois. Esse grafo aqui, se vocês lembram, é um grafo que é amplamente conhecido, né? É o grafo completo, que nós denotamos com K4. Qual seria o número cromático de esse grafo que nós temos? Se aqui usamos a cor 0, nós sabemos que esse cara não pode ter 0, esse cara não pode ser 0, nem esse cara. Aqui tem a cor 1, de novo, pelo mesmo argumento, que a gente tem na cor 2, e aqui a gente tem na cor 4. Então, é um caso meio que óbvio, evidente, por isso que nós não consideramos esse caso em particular, tá bom? Vou deixar a tela cheia de novo. Então, consideramos n maior ou igual a 4, ficando cair nesse caso, que é bem simples. E vamos fazer o seguinte. Então, nós vamos anotar por T, aqui, a ordem dos dois subgrupos de estilo, que a gente sabe que é a potência maior de 2, que divide a ordem do nosso grupo. Vamos usar o teorema fundamental dos grupos abelianos finitos e vamos obter essa decomposição do nosso grupo, tá bom? Vamos deixar aqui esse grupo CT, desculpa, e vamos associar esses caras em um subgrupo, num grupo que vamos chamar H, tá bom? Agora, usando
uma ordem lexicográfica em H, nós vamos a poder impor uma nova ordenação do nosso grupo G, tá bom? Vou reparar mostrando os detalhes, simplesmente estou mostrando para vocês. Então, por enquanto que levamos? Tenho meu grupo, uso o teorema fundamental dos grupos abelianos finitos para induzir uma reordenação no grupo. Se eu faço uma reordenação no grupo, vou ter uma reescritura da tabela de Cayley que eu tinha inicial do grupo, tá bom? E usando essa nova ordem, nós vamos identificar alguns termos ou algumas configurações especiais na tabela de Cayley. Nós vamos considerar aqui as entradas TD e realmente nós vamos considerar os DI. Esses DI, daqui a pouco no seguinte slide, vamos ver que eles vão definir uma configuração de diagonais. Por isso fica evidente de onde usamos o D. Tá bom? Quantas diagonais nós vamos ter? Se nosso grupo era de ordem N, sendo N um número par, nós vamos a ter um total de N meio diagonais, tá bom? E cada uma dessas diagonais que nós vamos a construir no grafo, no quadrado latino, vai ter um certo grafo associado. Qual vai ser o grafo associado a essas diagonais? Vamos ter essa forma aqui, que é um grafo conhecido como Möbius ladder, acho que traduz em português, a escada de Möbius, não tenho muita certeza. Bom? O que acontece com a escada de Möbius? Se nós tiramos dois vértices, que são quase opostos em termos aqui de diagonal, olhem aqueles que estão em vermelho. Se nós tiramos esses dois vértices, nós vamos ter um grafo bipartito, tá bom? Podemos configurar ele aqui. Eu prefiro a configuração da esquerda, porque vai ficar um pouco mais evidente na tabela de Cayley que essa configuração da direita. Mas tudo bem, vocês podem escolher. Mas a ideia é essa. Tem configuração de escada de Möbius, tiramos dois vértices e fica um grafo bipartito. Se você tem um grafo bipartito, quantas cores precisa para colorir ele? Duas, tá bom? Então, levemos essa conta na cabeça. Tinha N meio diagonais, tá bom? Em cada diagonal, tira dois vértices. E esses vértices que ficaram restando, você vai conseguir colorir com duas cores. Então, N meio por 2, você tem um total de N, tá bom? Então, com esse processo inicial, vamos ter N cores. Mas, como disse, a ideia era verificar a conjectura de Cabanach, isso que eu vou precisar N mais duas cores. De onde vão ficar aparecendo essas duas cores a mais? Lembra que em cada passo, em cada diagonal, eu tirei dois vértices. Esses dois vértices que vou juntando em cada passo, ao final vão constituir dois conjuntos independentes. Bom? Como são conjuntos independentes, a cada um deles vou asignar uma cor. Já tinha N cores, o primeiro conjunto independente, N mais 1, outro conjunto independente, N mais 2. Acrescenta as duas cores que estavam faltando, tá bom? Trouxe um exemplo aqui para vocês, para olhar bem como seria o negócio da diagonal, que vocês consigam enxergar geometricamente o que estava acontecendo e porque tínhamos uma Möbius ladder. Se vocês olharem aqui, nessa diagonal principal, está um pouco mais escura as entradas, esses caras vão constituir o D0, a diagonal D0, tá bom? E olhemos, lembremos, qual era a regra para constituir a arista no grafo? Se está na mesma linha, se está na mesma coluna, ou se tem a mesma arista, se tem o mesmo símbolo, vai ter aresta. Olhemos aqui, se vocês percorrem essa escada. Bom, olhem, aqui cheguei à tripla de zeros. A tripla de zeros estava aqui. Bom, então, por enquanto, nós formamos o ciclo que está escrito aqui, no bordo ou na roda da nossa escada de Möbius. Bom? Mas olhemos, esse símbolo aqui, 0, 0, estava aqui, ou seja que tem que ter uma arista ligando eles. Esse número aqui, 101 na escada, está aqui. Esse 02 está aqui, ou seja, estamos na escada e depois temos uma cópia da mesma escada. Bom, vamos usar os mesmos símbolos.
E isso vai determinar aqui essas arestas que estão ligando cada um com o seu vértice oposto. Bom? Então, temos a configuração da escada de Möbius. Agora, como eu já disse, em cada passo vamos tirar dois vértices. Esses vértices têm que ser quase opostos, tá bom? Olhemos aqui. Está o 0, 0, que é aquele que vou tirar da diagonal 0, que estou construindo. E eu não poderia tirar o 0, 0 porque ele é diretamente oposto. Eu tenho que tirar um menos, tá bom? Ou um mais. Quais são as opções? Eu poderia tirar aqui o 122 ou poderia tirar aqui o 101. Em particular, escolhi tirar o 101. Bom? Olhemos esses dois, tá? Aí, foi a diagonal 0. Tiro esses dois, tenho o grafo bipartito, usa duas cores. Depois veria a diagonal D1, que é aqui. Tá bom? E aí, de novo, tiraria 2. No caso da diagonal D1, tiramos 0,11 e 112, tá bom? Na diagonal D3, tira outros dois, D4, D4, tá? Um fato importante que esqueci de falar, a gente configura essas diagonais de maneira que, se o grupo é de ordem N, a diagonal tem que ter um total de 2N vértices, tá bom? Aqui. Nesse exemplo que vocês olham aqui na tabela, temos um grupo abeliano de ordem 18, com essa decomposição. A gente precisa que essa escada de Möbius tenha 36 vértices, que precisamente se a gente contasse esse grafo que tem aí, tá bom? E depois você vai juntar todos os vértices que você tirou em cada passo e, como já disse, vai observar que eles estão em dois conjuntos independentes, tá bom? Então, primeira parte, uso o teorema fundamental dos grupos abelianos, aí uso ferramentas de álgebra, faz a nova escritura, a tabela de Cayley, aí tem que dar o pulo à teoria de grafos, para saber que esse grafo que nós tivemos lá, tirando os dois vértices, era um bipartito. Quando tem que trazer de novo as ferramentas da álgebra, para verificar que esses dois vértices que eu fiquei tirando em cada passo, quando eu junto eles vão formar dois conjuntos independentes. Verificar que não estão na mesma linha, na mesma coluna, vai ser simples. Você pode fazer com ferramentas de grafo. Mas verificar que tem distinto símbolo, aí tem que trazer de novo a cara do grupo, a ferramenta da álgebra, para realmente caracterizar isso. Tá bom? E aí temos o resultado. Esse é um pouco a conversa, o esquema do que faz a demonstração, ou como é feita a demonstração desse resultado. Tá bom? Aqui, o primeiro problema que estamos tentando abordar com os chavos. Já vou falar porque falou em passado. Qual foi o problema que tivemos nesse problema? Pensamos, beleza, nos abelianos, tem esse resultado 2019, pensemos no número cromático de no abeliano, e também tem que ser no HP, porque HP já está o resultado do Evans, do 2019. Pensemos nesses grupos. Aí você pensa, tentemos colorir famílias conhecidas. Uma família conhecida no abeliano, ordem no HP, tá bom? Teria que olhar os dois grupos de silo, teria que olhar que não fosse cíclico. E a gente pensa automaticamente. Os mais simples, os dois primeiros que nós aprendimos no nosso curso de teoria de grupos, eram os grupos diedrais. E nós começamos, beleza, vamos colorir D6. Vamos colorir D5. Se vocês lembram, temos uma tabela bonitinha de uma coloração para D5. Vamos ter uma coloração, mas foi uma tarefa de pegar cores, pegar canetas de cores, tentar. Uma vez que a gente já tem isso, tentemos achar um algoritmo, tá bom? Porque lembrem, não adianta colorir uma tabela, a ideia é achar um algoritmo para colorir toda essa família dos diedrais. Começamos a colorir, a gente conseguiu achar um algoritmo, na ideia básica era fixar uma linha, e nós sempre o tempo todo ficávamos reparando, será que na teoria já está escrito? Não aparecia nenhum artigo de coisas de número cromático do grupo diedral. Mas acontece que em algum desses artigos, remotos, que a gente ficou lendo,
estava referenciado uma tese escrita em Farsi por um cara do Irã, que é o Shorty. Não sabemos por que ele não publicou em artigo seu resultado, com a ajuda de outra pesquisadora de álgebra aqui do Irã. Ela nos ajudou a traduzir a Parandes. A gente conseguiu ver que a ideia que nós estávamos tendo de fixar a linha para ter a coloração e para provar que realmente era satisfeita a conjectura de Kavanagh, que não era uma ideia difícil, na verdade, era bem geométrica, dava para pensar isso de forma simples, era a mesma ideia que o Shirky teve na tese dele, tá bom? Só que ele, em vez de trabalhar com linha, o cara trabalhou com coluna, mas, em essência, era o mesmo. Então, meio que a gente parou, que embora não, ele decidiu não publicar, é um resultado que já existe na tese dele, tá bom? Então, o resultado é que o número cromático de um grupo geral de P com P' é 2P mais 2 e P maior que 3, tá bom? Porque eu acho que tem que fazer o diferencial com o grupo geral de 3, porque vai dar mais trabalho para aquele negócio que não existe ortogonalmente ou quadrado latino de ordem 6. A verdade, a ideia que estávamos tendo com Java funcionava de 5 para frente. A gente também estava tendo problemas no caso de 6, que dá para conseguir uma coloração e verificar que a conjectura satisfeita sim, mas não satisfaz as mesmas condições do outro. Fato importante nesse trabalho que nós estamos fazendo, que acho que o Shorty também percebeu, é que a escritura do possível algoritmo não dá para fazer com o arranjo natural da tabela de Cayley dos hidrais. A gente tinha que usar um truque, como fizeram aqui, de reordenar, evidentemente não com o teorema dos abelianos, porque os hidrais não são abelianos, mas usar um truque para reordenar a tabela e a partir dessa reordenação obter a possível coloração. A gente parou, vamos dizer, essa parte do trabalho e pensou, beleza, mas vamos usar esse resultado que ele já tinha e tentar replicar em alguma outra estrutura, ou ver que fato importante dos subgrafos que podíamos achar aí podia dar alguma outra informação do grupo e um pouco a direção que a gente está tentando trabalhar agora, tá bom? Como disse, a pesquisa começou recentemente, vamos dizer, em janeiro, tá bom? Final de dezembro, janeiro. Outro dos problemas que nós achamos interessantes é o seguinte. Se vocês lembram, eu falei de duas conjecturas. A de Heiser, que fala que todo quadrado latino de ordem impar possui transversal, e a conjectura que é atribuída a Broglie, que fala que todo quadrado latino possui uma quasi transversal. Em 2020, também como parte de uma tese, tem esse resultado. Mas eles fizeram no artigo bonitinho, bom? E é que todo quadrado latino que provém da tabela de Cayley de um grupo possui quase transversal, tá bom? Mas fica o problema ainda, a existência de quase transversais para outro tipo de configurações de quadrados latinos. O que quero dizer com outras configurações? A gente sabe que nem sempre uma tabela de Cayley, uma tabela de multiplicação, vai provenir de um grupo. Pode ser de outra estrutura, por exemplo, um quasi-grupo, um loop, tá bom? Nesse caso, ainda, pelo menos publicado nisso, não temos encontrado nenhum resultado. Os resultados estão mais na linha de grupos, mas ficam abertos. Será que em outro tipo de estruturas também é satisfeito isso? Será que é válida a conjectura de Broglie da existência de quase transversais? Acho que é uma linha interessante de trabalho, tá bom? Nós ainda não mexemos com isso, mas está aí, tá aberto. São dos problemas da área. Tá bom? E outras coisas que particularmente o Java, o supervisor, acha bem interessante é o seguinte pouco. Os grupos, desculpa, os quadrados latinos que provêm da tabela de Cayley de um grupo, ou basados em grupos, são chamados assim, são um caso particular de uma estrutura um pouco maior que a de semirreticulado diagonal. A gente usa essa notação. T. Nessa notação, T é um grupo, M é um número maior ou igual a 2, tá bom? E, basicamente, eu quero que vocês pensem
nesses semireticulados como produto de T com T M vezes, tá bom? Então, a gente poderia pensar M métuplas. Como vou associar um grafo a cada um desses? Cada métupla vai constituir um vértice do meu grafo, tá bom? E como vou associar as arestas? Se eu troquei uma das entradas, eu vou ter aresta. Se eu pego uma métupla e multiplico todas as entradas dessa métupla por um elemento distinto de um no grupo, eu vou ter uma aresta. Não vou dizer simples, mas dá para provar que no caso de M igual a 2, o grafo que eu tenho com essa estrutura, que é chamado grafo diagonal, vai ser isomorfo ao grafo que eu tenho com a configuração e a definição inicial de quadrado latino que eu apresentei para vocês. Tá bom? Essa estrutura de semirreticulado diagonal, de grafo diagonal, foi estudada pelo Chava Snyder, pelo Peter Cameron, em um artigo do 2020 e 2021. Tá bom? A versão oficial no 2020 estava disponível no Archive desde 2020. Eles lá estudaram, em um contexto bem mais geral, a estrutura dos grupos diagonais, mas tem uma parte dedicada ao quadrado latino e tem uma parte dedicada ao grafo diagonal. Um dos resultados legais que eles conseguiram fixar lá é que, usando os mesmos resultados de os dos grupos de silo zero não trivial, o grupo possuir não uma aplicação completa, eles conseguiram obter uma cota lá para o número cromático desse grafo diagonal, tá bom? E essa cota que eles obtiveram é menor ou igual que o número cromático quando a gente considera que o número m igual a 2, que é o caso que eu falei para vocês, é o mesmo, o isomorfo, o caso dos quadrados latinos. Java acha que dá para melhorar essa cota, ele fala que tem um título, mas ainda estamos no trabalho isso. Acho que seria também outras das coisas legais, o resultado forte, que se dá certo, daria para ter um trabalho bem bonito nessa área. E é um pouco que nós estamos trabalhando, tá bom? Acho que isso era um pouco o que eu queria apresentar para vocês. Como já falei, decidi orientar a palestra meio que nessa direção, do que estamos fazendo, de qual é a linguagem básica, de quais são os resultados famosos, se você quer vir para trabalhar nessa área, que você tenha claro as ferramentas. Temos que ter coisas de teoria de grafos, temos que ter ferramentas de álgebra, e acho que o material bem, eu gosto, acho que é bem bonito, tomara que vocês gostaram, tá bom? Obrigada. Bom, obrigada, Adriana. Pessoal, perguntas? Ó, eu tenho. Adriana, você falou, naquele slide que você falou que tem-se o resultado pronto para grupos, mas uma ideia é a existência de quase transversais para outras configurações, né? Vocês, nesse trabalho para grupos, qual a estratégia que foi usada exatamente? Como que a presença da associatividade entrou aí? Será que dá para generalizar para loops mais tipo loop de esse é o problema, porque quando eu fiquei lendo, vamos dizer, foi na etapa da fundamentação básica, que você está entendendo os problemas. Aí eu fui, olhei o artigo deles, e meio que eles fazem o mesmo pulo dos outros artigos. Fazem uma reordenação na tabela de Cayley, com certas condições, aí montam um subconjunto, com esse conjunto identificam um grafo. Eu não conhecia, mas ele falava que era um grafo conhecido. Aí, a partir desse grafo conhecido, eles conseguiam identificar facilmente a quase transversal. Mas eu fiquei com a mesma pergunta que você. E que é o que está fixando que realmente só funcione para grupo e por que não funciona para os outros? E, na verdade, ainda não sei.
Entendi, entendi. Porque às vezes dá para fazer, por exemplo, você perde a associatividade, mas você tem uma coisa, sei lá, um loop de Mulfan, que é bem parecido, que, né, uma coisa de ordem ímpar, que tem muitas propriedades em comum, mas, mas é uma coisa a se pensar. É. Mais perguntas? Eu só tenho um comentário. Nossa, gostei muito, não? Gostei como apresentou, não, sua palestra, Adriana, não? Foi Obrigada. bem legal, não? Assim, explicando desde o começo toda a parte. Estou quase querendo estudar isso aí também, não? E a gente Vem cá, vamos falar, pessoal, para cá. foi bem motivadora, não? Assim, bem, gostei, não? E tem os problemas, não? Bastante aí a serem trabalhados, não? Assim, a Dilene comentou, não? Mudança para outros grupos parecidos, não? Mas bem interessante, não? Eu gostei bastante, não? Da sua apresentação, Adriana. Aí. Só isso, né? Obrigada. Mais perguntas? Não? Bom, então vamos agradecer a Adriana novamente. Obrigada, Adriana, pela palestra. Obrigada. De novo, muito obrigada pelo convite e parabéns para todas vocês, mulheres da matemática, e para vocês, homens também, por comemorar o seu dia.